No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Senador Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, pede para deixar vice-liderança do governo no Senado e é afastado do mandato por 90 dias pelo Supremo Tribunal Federal. Por 9-1, STF mantém decisão de Luiz Fux que determina a prisão imediata de André do Rap. A Advocacia Geral da União notifica secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, a prestar depoimento sobre críticas a ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em clara tentativa de intimidação. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 16 de outubro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A realidade brasileira se aproxima cada vez mais de um roteiro de filme de ficção, tamanhas as ironias que se sucedem. E eu me refiro desta vez ao episódio em que o então vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que encontrou dinheiro escondido em sua cueca. Afora os detalhes sórdidos e que não cheiram nada bem em relação às condições em que as cédulas foram encontradas, a ironia se dá pelo fato de o caso ter ocorrido no dia em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que daria uma voadora no pescoço de quem cometesse corrupção na sua gestão. Algum tempo atrás, o ex-capitão do Exército chegou a dizer em um vídeo resgatado nas redes sociais que teria quase uma união estável com o parlamentar por conta da trajetória de ambos na Câmara dos Deputados. O senador pediu exoneração do cargo de vice-líder do governo na Casa Legislativa por conta da repercussão do episódio, onde ele é investigado por supostos desvios de recursos que seriam destinados ao combate do novo coronavírus em seu estado. Foi realizado um mandado de busca e apreensão na residência de Chico Rodrigues e encontrados cerca de R$30 mil. Em uma nota, ele chamou o presidente da República de grande líder e disse que estava deixando a função para, abre aspas, aclarar os fatos e trazer a verdade à tona, fecha aspas. Ainda que muita gente esteja apenas ironizando este fato, ele deixa claro uma das muitas contradições da administração de Jair Bolsonaro, que é a afirmação do chefe do Executivo no sentido de que ele esvaziou a Operação Lava Jato porque no seu governo não haveria mais episódios de corrupção. E aí não vai uma defesa a essa força-tarefa que teve como um de seus objetivos criminalizar a política e perseguir determinadas figuras. Apenas a constatação de que a roubalheira do dinheiro público é algo que está entranhado no nosso país, inclusive entre os integrantes da família do presidente da República. É sempre bom lembrar as inúmeras e suspeitíssimas transações realizadas pelos filhos de Bolsonaro, envolvendo quantias vultosas em dinheiro vivo, como a compra de imóveis e o financiamento de alguns negócios. Os órgãos de controle e fiscalização das ações dos gestores nas três esferas são fundamentais, bem como a defesa da independência desses órgãos aos interesses político-partidários.
Infelizmente, o fantasma da corrupção segue e seguirá nos assombrando por muito tempo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia! Bom dia para você, Anderson, para nossa querida Celeste, Natália, toda a equipe do Faixa Livre e o pessoal da técnica também aí, da nossa querida Band. Acker, eu quero te agradecer por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Acker, nós tivemos por todo o Brasil o início da campanha eleitoral para o pleito municipal deste ano, que acontece em seu primeiro turno no dia 15 de novembro. Eu te confesso que tenho acompanhado pouco a propaganda em rádio e TV. Como é que você tem visto esse início de campanha dos candidatos tanto a vereador como a prefeito aqui no Rio? Essa nova realidade imposta pela pandemia tem influenciado de alguma maneira as campanhas? Olha, Anderson, eu acho que existem alguns motivos, né, que fazem com que essa campanha esteja muito xoxa. Eu defino assim. Não há campanha de rua como antes. A pandemia, ela, de certa maneira, ela dificulta essa aproximação entre os candidatos. O tempo de campanha é muito pequeno, o eleitor está muito arredio, né? Um processo político por diversas novas decepções. O caso do governador Witzel só joga água nesse moinho da decepção com a vida política, não é? Enfim, acho que esse quadro que complica muito, não é? Um dos aspectos que complica muito essa campanha eleitoral, isso tudo somado. Agora, o aspecto que para mim chama mais atenção é o seguinte: toda campanha eleitoral para esquentar tem que ter pelo menos um candidato de oposição que seja contundente, que diga as coisas como elas são, não é? Que tenha credibilidade na sociedade. E o que é que a gente vê? Nós vemos aí os dois candidatos dos partidos de oposição foram lançados, né? Por sinal, duas mulheres, nada contra a questão das mulheres. Veja qual é o currículo dessas duas candidaturas. A candidatura lançada pelo PT, e eu não quero aqui atacar ninguém pessoalmente, da Benedita, quer dizer, a ala da Benedita e a própria Benedita, não é, foi uma das principais entusiastas,
não é dessa aproximação do PT com o PMDB aqui no Rio de Janeiro. Alguém esquece do pastor Everaldo? De onde veio o pastor Everaldo? O pastor Everaldo não apareceu agora, não. Ele é da mesma seita religiosa da Dona Benedita, não é? E surgiu a partir do governo de Dona Benedita da Silva. Não é? Dona Benedita e o seu Partido dos Trabalhadores, infelizmente aqui no Rio, que participaram ativamente do governo Cabral, do governo Paz, né? Seja ocupando postos, secretarias, ou também com a sua intervenção na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores. Então, quer dizer, além disso, nós temos a Marta Rocha, que entre as candidatas de oposição aparece nas pesquisas mais citada. O problema é o seguinte, Marta Rocha não é do PDT do Brizola, não é do PDT de oposição. Marta Rocha foi chefe de polícia do governo Sérgio Cabral, minha gente. Quer dizer, não quer dizer que uma coisa é igual à outra, mas não há nessas duas figuras, do meu ponto de vista, Marta Rocha é do PDT do Lupe, do Carlos Lupe, não é do Brizola. Não é um PDT aguerrido, de oposição, claramente posicionado contra esses partidos que estão governando o Rio de Janeiro, seja na capital ou no estado, há tantos anos aí se sucedendo. Então, o que acontece? Você não tem candidatos de oposição com credibilidade, e possibilidade de enfrentar os candidatos que estão aí, tanto o Eduardo Paes quanto o Crivella, com o dedo na cara. Não tem. Então, isso torna a campanha eleitoral um tanto quanto xoxa. Fica uma discussão técnica de quem vai administrar melhor e tudo mais, que é o campo que interessa aos partidos de situação. Porque o Eduardo Paes vai, desfia o rosário do monte de obra que ele fez, a maioria não acabou, mas estão aí. E o Crivella, com essas coisas que ele diz que fez aí na administração dele, que a gente não sabe muito bem de onde ele tira, mas se o debate vai para a questão técnica, murcha a razão de ser da oposição. E é isso que está acontecendo. Então é uma campanha que não empolga. Você chegou a acompanhar aquele primeiro debate entre os candidatos a prefeito que aconteceu na Bandeirantes, Acker? Dá para tirar alguma impressão daquele primeiro confronto entre os postulantes ao cargo máximo no nosso município? Olha, Anderson, o primeiro debate, que foi o debate da Bandeirantes, para variar, como sempre, a Bandeirantes é sempre uma emissora que abre seus microfones, suas câmeras para os debates eleitorais. Eu acho que o que a gente pode destacar é o embate que houve entre a Marta Rocha e o Eduardo Paes, não é? Mas ainda ficou só nisso, ficou uma coisa muito restrita a isso. E a minha impressão, assim, tendo assistido o debate praticamente todo, só não assisti as considerações finais, é que não houve nenhuma candidatura que tenha encantado o eleitor que esteja procurando, pesquisando um candidato com força e credibilidade para votar. O que eu disse aqui, toda campanha para esquentar tem que ter um candidato, pelo menos um candidato de oposição, com credibilidade e força. E não é o que a gente vê. Então, a minha apreciação desse primeiro debate é que ele segue aí o caminho dessa campanha meio café com leite que a gente tem, E essas primeiras pesquisas a respeito das intenções de voto para prefeito aqui no município, Acker? Por exemplo, pelo último levantamento feito pelo Datafolha, no dia 8, o Eduardo Paes, do DEM, lidera a corrida pela prefeitura com 30%. O atual prefeito Marcelo Crivella aparece em segundo com 14%, seguido por Marta Rocha, do PDT, que tem 10%, e Benedita da Silva, do PT, com 8%. Já o Ibope, que divulgou sua pesquisa no dia 2, o Paes tem 27%, o Crivella 12%, a Marta Rocha 8% e a Benedita da Silva 7%. É possível já se traçar algum cenário a partir desses números um mês antes das eleições, Acker? Anderson, o resultado das pesquisas Ibope e Datafolha, as primeiras pesquisas, a gente tem que lembrar que ainda tem
mais um mês de campanha, não é muito para haver uma virada, mas essas duas pesquisas, elas indicam justamente, não é, a ausência de novidade nessa campanha e a divisão das oposições. A ausência de novidade, você vê Eduardo Paes liderando tanto no Datafolha quanto no Ibope, não é, com praticamente uma passagem já comprada para o segundo turno, e o atual prefeito Crivella, não é, em segundo lugar. E depois aí as duas candidatas de oposição, Marta Rocha e depois Benedita da Silva. O que acontece, né? O mais grave, eu acho que dessas duas pesquisas é que elas revelam que o somatório de votos dos candidatos de oposição, de centro-esquerda, de progressista ou de esquerda, o somatório de votos dos candidatos do PT, PDT, PSOL, Rede, PSTU, tiraria com folga o Crivella do segundo turno, né? O que faltou? Uma visão política comprometida com os interesses populares, né? E faltou uma candidatura que tenha, de fato, credibilidade e que empolgue as pessoas, né? Então, nós vemos aqui, a leitura que eu faço dessas pesquisas, claro, política não é ciência exata, não é 2 mais 2, 4, não, mas é muito evidente que a quantidade, o percentual, não é, de citações nessas pesquisas, para todos os candidatos, de centro até a esquerda, não é, somados, é bem superior, não é, às citações de apoio ao prefeito Marcelo Crivella. Então, isso demonstra, não é, o erro crasso que se comete no Rio de Janeiro nessa campanha, né? Entre outras questões, por não entender que o que nós estamos enfrentando aqui não é qualquer coisa, não é? É o germe de uma política, o germe eu não diria, mas já está em processo avançado, não é? Uma política de divisão territorial por máfias, não é? Por grupos de milicianos, não é? Pelos grupos do tráfico de drogas, enfim, isso que tomou conta do Rio de Janeiro. E isso é a base, do meu ponto de vista, isso é a base social desse fenômeno do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Com outras questões envolvidas, é claro, né? Basta ver a quantidade de candidatos, pastores, policiais e etc. e tal, na base desses partidos, diversos partidos de direita e extrema-direita aí, que estão apoiando tanto o Crivella quanto o Eduardo Paes, que, aliás, já disse que não tem problema nenhum se relacionar bem, não é, com o presidente da República. Então, quem estava, né, acreditando que seria interessante fortalecer, não é, já no primeiro turno, a candidatura do Eduardo Paes, abre o olho, tá? O Eduardo Paes não tem compromisso, ele já deixou claro isso. Ele não tem compromisso nenhum à direita, à esquerda, ele tem compromisso com ele, né? E o que for interessante para a sua carreira política, né? O mesmo Eduardo Paes, que agradeceu ao Lula e antes agradeceu ao Sérgio Cabral, depois esqueceu do Sérgio Cabral, é hoje quem diz, não, eu não vou ter problema nenhum com o Bolsonaro. Aqui no Rio, Acker, nós podemos esperar que um desses azarões de extrema-direita, como a Heloísa Helena, do PSC, ou o próprio Luiz Lima, do PSL, surpreendam e cheguem ao segundo turno, repetindo a onda bolsonarista que levou Wilson Witzel à vitória em 2016? Anderson, eu acho que está difícil essa história do salvador, né, da pátria, que vai aparecer um desconhecido e vai empolgar o eleitorado, né? Muita gente falou, e eu até acreditava que o Luiz Lima, do PSL, poderia ser essa figura, mas é também um candidato assim, muito sem sal, né? Candidatura muito sem sal. E tem um problema, quer dizer, da vez passada, a campanha, né, a campanha do Witzel, a campanha presidencial estava colada, como sempre, às candidaturas a governos de Estado, não é? E por isso houve a possibilidade dessa transferência em massa de voto do bolsonarismo para o Witzel, né? Nesse momento não, e nem interessa muito ao Bolsonaro,
não é? Você percebe isso, declarar voto em qualquer candidato no primeiro turno. Ele está muito a cavaleiro, muito à vontade. Aliás, se for Eduardo Paes, no caso do Rio de Janeiro, e o bispo Crivella para o segundo turno, aí mesmo que ele vai estar à vontade, nem vai precisar declarar voto em ninguém. Então, eu não acredito muito nessa possibilidade do salvador da pátria, do desconhecido, aparecer de uma hora para outra e angariar o descontentamento, né, do eleitorado, saindo vitorioso numa campanha eleitoral para a prefeitura esse ano, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu queria agora abordar duas questões que se colocaram nos últimos dias, Acker. Primeiro, essa decisão liminar de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral permitindo que o atual prefeito Marcelo Crivella, julgado inelegível pelo TRE, dispute as eleições aqui no município. O ministro Mauro Campbell alegou que esse tipo de pena imposta pelos magistrados aqui do Rio é personalíssima e que seriam necessárias provas robustas de que o acusado efetivamente cometeu alguma irregularidade que, na opinião dele, não há. Era de se esperar esse tipo de medida pelo TSE, Acker. Você enxerga alguma possibilidade de o atual prefeito não concorrer à reeleição? Ô Anderson, eu não conheço os aspectos técnicos do processo que corre, não é, aí já julgado pelo TRE do Rio de Janeiro, em relação às dificuldades do ponto de vista legal que isso pode criar para o Crivella. Mas a única coisa que, né, ficou mais clara e tudo mais é aquela tal reunião com os servidores da Conlurb, né, na quadra de uma escola de samba, se não me engano, na campanha eleitoral 2018, onde o prefeito Crivella apresentou como candidatos a servidores públicos, né, candidatos aos servidores públicos, candidatos a deputados, seu filho e outros, né, da mesma coligação eleitoral. Esse, aparentemente, é o motivo técnico que leva a um possível impedimento, não é, da posse do Crivella. Agora, o problema é o seguinte: se o Crivella não tivesse possibilidade de concorrer e seguir em frente, não é, com a sua carreira política, ele simplesmente não estaria na campanha, né? Agora, qual é a saída para o Crivella? Ele vai se escorar nessa aliança com o Bolsonaro e com os filhos do Bolsonaro, né, para reverter essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio no Tribunal Superior Eleitoral, onde a pressão do governo federal, né, em Brasília é muito maior. E a gente sabe disso. Então, assim, eu creio que essa situação não está resolvida com essa decisão do TRE, até porque já existe o recurso, não é? E esses meandros aí, né, da pressão política sobre os tribunais eleitorais também pode acontecer no caso dessa candidatura do Crivella, né? Pelo menos acredito aí no andar da carruagem, com a possibilidade de termos Eduardo Paes e Crivella no segundo turno. Por falar em Crivella, Acker, uma coisa que me chamou a atenção em uma das propagandas do atual prefeito é o discurso adotado. Além de ele não fazer qualquer tipo de proposição para o município, apenas atacar seus concorrentes, a campanha do bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus adotou um desses louvores que são executados em celebrações evangélicas, onde no refrão se diz, abre aspas, aleluia, porque a guerra continua, fecha aspas. Ou seja, o sujeito se identifica como religioso e utiliza um discurso de campanha belicoso. É uma tragédia do início ao fim, Acker. Olha, essa história de campanha, de slogans assim, agressivos e tal, para mim, na campanha do Crivella, não é novidade a partir desses guardiões do Crivella, né? Que não são servidores públicos, é bom dizer, né? Foram contratados, né, sem concurso para prestar serviços ao governo municipal, ficam aí nas portas das instituições, notadamente nos hospitais, né, abordando equipes de imprensa, pessoas que querem dar declarações porque não estão sendo bem atendidas e tudo mais.
Além disso, a aliança explícita com Bolsonaro justifica esse discurso agressivo, né, em certo ponto, da campanha do Marcelo Crivella. Né? É uma tentativa também de atrair o eleitorado do Bolsonaro. Né? Não tenha dúvida. Aliás, ele tem usado a imagem do presidente. Né? É óbvio que o Bolsonaro não está impedindo nem o Crivella, nem o Luiz Lima, nem candidatos mais à direita e tudo mais, de utilizar sua imagem dentro de determinadas circunstâncias. Né? Você não vê até agora nenhuma declaração de apoio a candidato A, B ou C. Mas está evidente, né? Essa tentativa do Crivella de radicalizar em determinados aspectos o seu discurso, um discurso mais agressivo, para se aproximar de um eleitorado, não é, do Bolsonaro. Agora, vamos cá entre nós, né? O Crivella é tão religioso quanto eu sou físico nuclear. Um outro caso que eu gostaria de tratar com você, Acker, é aquele episódio do financiamento de um candidato a vereador pelo PSOL em Duque de Caxias, o Wesley Teixeira, pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. A candidatura teria recebido R$ 78 mil do banqueiro, gerando críticas de diversos setores da esquerda. O próprio Marcelo Freixo ameaçou deixar o partido caso a doação do Armínio Fraga fosse inviabilizada. Como é que você analisa essa situação, Acker, de um candidato de um partido de esquerda tendo a campanha financiada por um típico representante do capital hegemônico? Olha, o Anderson, essa história aí da candidatura do candidato a vereador lá de Caxias, do PSOL, que teria recebido Armínio Fraga e até de outros empresários, né? Aí uns 70 e poucos mil reais para sua campanha. Eu acho que ela levanta duas questões. Primeiro, eu creio que não é correto financiamento de candidaturas. Acho que a doação deve ser feita a partidos, entende? A partidos políticos. E os partidos têm as suas formas de distribuir essas doações. O sujeito, acredito eu, pode até fazer uma doação dizendo assim, olha, estou doando tal para... Gostaria, não é, que essa doação seja para determinado candidato, determinada cidade e tudo mais. Agora, cabe ao partido aceitar ou não, né? Há partidos que não veem nenhum problema em aceitar recursos financeiros aí de quem quer que seja, nem de banqueiro, nem de ex-ministro, gente ligada ao mercado financeiro e tudo mais. É estranho para um partido de esquerda, né? Agora, tão estranho quanto essa situação é a postura do senhor Marcelo Freixo. Olha, veja bem, mais uma, assim, o que parece é que o Marcelo Freixo está buscando justificativas, não sei, é uma impressão, tenho dito isso a outras pessoas, está buscando justificativas para se afastar cada vez mais do PSOL, né, do partido, da legenda que lá no início fez com que ele pudesse ser deputado. É bom lembrar, Marcelo Freixo não era uma pessoa conhecida do grande eleitorado. Creio que ele exerce aí um mandato respeitável, importante, eu não tenho dúvida disso não, né? Agora, isso só foi possível porque existem as legendas partidárias. Esse é o jogo da vida política que existe até hoje. Nós podemos discutir se isso é o melhor ou não, mas para se candidatar, nós não temos candidatura avulsa até hoje. Você precisa de legendas partidárias. Eu não estou aqui defendendo A, B ou C, nem partido A, B ou C. Eu acho estranha essa postura. E me parece, né, que isso sinaliza um descontentamento grande com os rumos do partido e até a possibilidade, mais adiante, o Marcelo Freixo deixar a legenda do PSOL. Mas é uma suposição. Um debate que novamente se coloca com força, Acker, é essa defesa de alguns setores da esquerda às pautas identitárias, deixando de lado questões estruturais da nossa sociedade que precisam ser encarados pela classe política, como a desigualdade social, o combate às pautas neoliberais, a valorização da classe trabalhadora.
Essa defesa exacerbada do identitarismo está distorcendo o verdadeiro combate que precisa ser feito pelos partidos ditos progressistas, Acker. Ô Anderson, aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto muito essas bandeiras identitárias, né? Nas manifestações, nas ruas, e isso também se manifestando com certa força, né? Basicamente nos partidos progressistas, de esquerda e tudo mais, inclusive nessa campanha eleitoral. Eu digo aqui no Rio de Janeiro, eu não estou acompanhando as campanhas eleitorais em todo o Brasil. Mas o que eu creio é que o identitarismo, né, é uma deformação dos anseios, das reivindicações e das lutas populares. E explico, né? Na verdade, é uma forma de você isolar um problema real, verdadeiro, do contexto da sociedade de classes que existe. Ora, vamos pegar os dois exemplos, a questão da negritude, não é? Do preconceito racial, preconceito de cor, vamos chamar assim, eu acho que é mais exato dizer isso. O professor Jacob Gorender, não é? Ele analisa muita clareza a importância da escravidão, não é? Para explicar a sociedade capitalista contemporânea no Brasil, um modo que ele chama de escravismo colonial, a ponte entre o sistema de escravidão, não é, e o capitalismo que vigorou e se aprofundou e existe no Brasil de hoje. Pegando os dados do IBGE, nós vamos ver a disparidade entre, por exemplo, os salários pagos, né, à mão de obra negra e a mão de obra que não é negra no Brasil. Não é? Isso é óbvio. Né? E mais, a condição da mulher negra, inclusive em relação ao homem negro, né, no mercado de trabalho. Então, assim, eu não tenho dúvida disso. Agora, se isso for pego como um aspecto isolado da realidade, né, não se vai à raiz do problema. A raiz do problema não é exclusivamente o racismo, o preconceito de cor. Isto está embutido. É uma explicação, né, para tentar justificar a desigualdade social que nós temos. Né? Então, assim, é importante a questão das cotas, da reparação, mas fora do contexto do combate à sociedade desigual, sociedade capitalista desigual que nós temos no Brasil, aí se torna uma coisa extremamente pobre do meu ponto de vista. Né? A mesma coisa em relação à questão do movimento feminista. Sem dúvida alguma, a questão da mulher está intimamente ligada, não é, à sociedade capitalista. Não há solução para os problemas, não é, desses segmentos, que nem são minorias no caso do Brasil, nem os negros, nem as mulheres, muito ao contrário. Não há solução fora do contexto do combate à sociedade de classe, à sociedade capitalista, a exploração vergonhosa que a gente tem, não só no mercado de trabalho, né? A falta de oportunidades, não é? Nas escolas, no estudo, no ensino, enfim, e no mercado de trabalho, em tudo. Então, o isolamento dessas questões, a partir dessa visão identitarista, ela empobrece essas lutas e acaba gerando, inclusive, problemas, porque as pessoas acabam, muitas dessas pessoas, dessas figuras, tendo uma atitude sectária, de não diálogo com a sociedade. Não é? Então, quer dizer, quando você busca isolar um problema e apontar o dedo para o outro, o problema da mulher é o homem opressor, o problema do negro é o branco opressor. Não, entende? Quando você faz isso, você não dialoga com as pessoas e não vai à raiz do problema. Essa é a minha opinião, respeito às opiniões das outras pessoas, dos outros analistas aí. Mudando de assunto, Acker, parece que a cada dia que passa a realidade desafia ainda mais a ficção aqui no Brasil. Justamente no dia em que o Jair Bolsonaro deu aquela declaração de que daria uma voadora no pescoço de quem cometesse corrupção na sua gestão,
O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do Democrata, foi pego pela Polícia Federal com dinheiro dentro da cueca, em uma operação deflagrada para apurar desvios milionários da Secretaria de Saúde de Roraima. Será que a voadora também vale para senadores que representam o governo, Acker? Seria cômico se não fosse trágico. Olha, o Anderson, eu acho que isso só mostra o aspecto demagógico, né, dessa história de fim da corrupção, que na verdade o presidente Bolsonaro deu uma declaração a esse respeito, teve repercussão aí na imprensa internacional em função, né, dessa história de que não estamos acabando com a Lava Jato porque não há mais corrupção a combater no país, estamos acabando com a corrupção. Ao contrário, né? Não estou aqui defendendo o Lava Jato, mas esse episódio faz o presidente cair do cavalo, né, com as suas afirmações, e mostra também o tipo de aliança, não é, do Bolsonaro com a escória da política, né? Escória. Chico Rodrigues, quer dizer, o sujeito que tem atitude, independente de tudo que esse processo aí de combate à pandemia, as deformações, a gente sabia, não é, que governadores, políticos, prefeitos, não é, que já vinham tendo uma conduta que não era correta em relação a recursos públicos, se aproveitariam dessa situação, não é, de emergência, de urgência, para esses contratos fraudulentos e tudo mais que está acontecendo de cabo a rabo do Brasil, de cabo a rabo. E não é candidato, não é porque é ligado a tal partido ou qual partido, está aí o tal Chico Rodrigues, que é vice-líder, não é, do governo Bolsonaro, comprometido com esse processo de desvio de recursos na saúde. E essa história toda de enfiar dinheiro dentro da nádega, e, enfim, né? Então eu acho que isso tudo prova que esse discurso do Bolsonaro de que a corrupção acabou e tudo mais, muito ao contrário, a corrupção não acabou, ela continua e está muito próxima, não é, do Palácio do Planalto, se não estiver lá dentro, mas isso aí é o tempo que vai dizer, não é? As inúmeras denúncias que envolvem pessoas próximas do Bolsonaro, não é, só comprovam isso. Então eu acho que eu não tenho dúvida de que esse é apenas mais um episódio, não é, para alertar a sociedade brasileira de que os processos que envolvem, não é, recursos públicos são um ralo de dinheiro, não é, e que o combate a isso só se dá com mais transparência e mais democracia. Não é? Ao contrário do discurso do presidente e das atitudes do seu governo, é com mais democracia e com mais transparência que será possível, de alguma maneira, não acabar com a corrupção, porque isso não é concebível, do meu ponto de vista, seria o ideal, mas não é possível. Agora, pelo menos para que haja, né, uma redução drástica desse tipo de atitude, porque onde tem corrupto, tem corruptor. Né? Enquanto nós tivermos uma estrutura voltada para beneficiar, não é, grupos empresariais e tudo mais, inclusive no setor público, que é o setor da saúde, não é, a gente vai ser vítima desse tipo de situação. Então esse discurso do Bolsonaro é para, um diz o outro, para inglês ver, né? Para encerrar, Acker, eu queria repercutir com você uma informação grave que surgiu esta semana, revelada pelo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dennis Rosenfield, durante o lançamento do livro A Escolha, que reúne uma série de entrevistas do ex-presidente Michel Temer. Ele revelou que lá em 2015, um ano antes do golpe contra Dilma Rousseff, os generais Eduardo Vilas Boas, à época comandante do Exército, e Sérgio Etchegoyen, que era chefe do Estado-Maior, tiveram uma reunião secreta com o, àquela ocasião, ainda vice Michel Temer, intermediada por esse professor, que é tido como uma espécie de guru da nova direita. Os fatos que se deram a partir daí todo mundo sabe. O general Vilas Boas cansou de ameaçar a ordem democrática caso o PT voltasse ao poder ou o Bolsonaro fosse cassado. Tivemos o recrudescimento desse autoritarismo e chegamos ao quadro que temos hoje. Essa é uma denúncia muito grave, Acker. O que um vice-presidente faz reunido secretamente com militares em um momento grave como aquele,
onde a própria eleição da Dilma em 2014 estava sendo contestada pelo PSDB. Qual é a sua análise para esse episódio, Acker? Anderson, esse episódio que você citou, ainda lá no governo Dilma e tudo mais, essa conspiração, não é? Primeiro, nós estamos vendo o seguinte, essa turminha que hoje está junto com Bolsonaro e que à época fazia parte da cúpula das Forças Armadas, é a turma do Haiti, né? Quem mandou esse pessoal para o Haiti e as Forças Armadas brasileiras para o Haiti foi o governo Lula. Então, a gente tem que botar um pouco na conta do governo Lula, né? Enquanto nós tivemos em outros países da América Latina atitudes corajosas de alguns presidentes, de alguns mandatários e tudo mais, e da própria sociedade em relação ao que foram as ditaduras militares em todo o continente, e particularmente na América Latina, aqui no Brasil não houve nenhuma atitude para limpar as Forças Armadas. Eu me lembro, vou dar um exemplo, está aí no YouTube, pode pegar quem quiser, um discurso do Néstor Kirchner numa cerimônia voltada para a formação de cadetes das Forças Armadas, se não me engano, particularmente do Exército Argentino. Ele ainda era vivo, era presidente da Argentina, e olha, faz tempo isso, hein? Em que ele faz um discurso que diz que eu não tenho medo de vocês, não tenho medo e não tenho medo das Forças Armadas. E quero lembrar o exército argentino, do general Belgrano e de tantos outros heróis da pátria, e não do Viola, do Bilione e de tantos torturadores que passaram por esse período em que patriotas foram sacrificados, lamentavelmente, pelas Forças Armadas. Então, quer dizer, a gente precisa lembrar que o presidente do Brasil, entre outras atribuições, também é o presidente, é o comandante em chefe das Forças Armadas. Isso é constitucional. Se o senhor Lula não tomou nenhuma atitude, se dona Dilma não tomou nenhuma atitude em relação ao que se sabia já naquela época, ao contrário, deixou correr frouxo, todo 31 de março tem aquele discurso para animar quartel, justificar golpe militar e tudo mais. Está aí o resultado. O resultado está aí. Então, mas havia uma articulação golpista. Ora, não é possível que o Palácio do Planalto não soubesse disso. Não é possível que não soubesse disso. Qual era a atitude da presidente da República se soubesse disso? Acabou de saber, chama os engraçadinhos para uma conversa e diz, olha, eu estou sabendo disso. Os senhores confirmam, é assim, é assado e tudo mais, qual é o compromisso? Não, presidente, isso... Olha, é o seguinte, então os senhores vão ser passados agora, nesse momento, para a reserva. É assim que se conduz. Outra coisa, eu outro dia, por curiosidade, estava fazendo uma tentativa de pesquisa da bibliografia dos livros que são adotados nas escolas militares, os colégios militares. E a gente não consegue. Agora, o que se sabe é que se mantém a mesma leitura, a mesma interpretação da sociedade brasileira que justificou o golpe militar. Então você continua formando militares com a mesma cabecinha golpista, que a gente está vendo aí no governo Bolsonaro. Isso não mudou. Mas isso seria uma intervenção? Não, é atribuição do presidente da República. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Se o senhor Lula, se dona Dilma não tomou as atitudes que deveriam tomar em relação a essa turma cresceu e está aí. E é isso que a gente está vendo. É lamentável, mas essa é a realidade. Henrique Acker, muito obrigado por você novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, quero agradecer mais uma vez pela participação aqui no programa Faixa Livre, mandar um abraço para todos os telespectadores, e dizer que estou aqui sempre à disposição quando quiserem para a gente conversar. Um abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, o programa Faixa Livre, que tem sempre aberto espaço para a gente colocar nossas denúncias, as nossas reivindicações, enfim, nesse momento de pandemia que é tão atípico para a gente, mas também nossas reivindicações em termos de melhoria do sistema de saúde para além desse período de pandemia, que fique como melhoria para toda a população, o Sistema Único de Saúde, que é patrimônio de toda a população brasileira e que tem que ser defendido, assim como os direitos trabalhistas que têm sofrido, enfim, nesse período, nesses últimos governos, ataques enormes, com mudança na CLT, enfim, terceirizações que têm precarizado cada vez mais o trabalho em saúde e o trabalho nas outras áreas também. Alexandre, eu quero te agradecer por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Alexandre, no próximo domingo, dia 18, será comemorado o Dia do Médico no Brasil. E eu de antemão queria te parabenizar em nome de toda a categoria. Vocês que são profissionais fundamentais para a nossa sociedade e têm a importância do trabalho ainda mais evidenciada nessa pandemia de Covid-19, que afeta não só o nosso país como todo mundo. Eu queria te ouvir primeiro, Alexandre, sobre o sentimento de vocês nesse Dia do Médico, em um momento tão excepcional, inédito para a nossa geração, que é a necessidade de superação de uma doença grave em escala mundial. Bom, dia 18 de outubro, Dia do Médico, essa profissão que eu me orgulho muito de fazer parte, de ser médico, de estar na assistência, prestando, enfim, um cuidado para a população. Sou médico do SUS, sempre trabalhei no SUS e é algo muito gratificante, A categoria, nós médicos, enfim, mas também os outros profissionais de saúde, a gente tem vivido momentos muito difíceis com essa pandemia. É um momento, como você bem disse, inédito, para a nossa geração. Enfim, não vivenciamos a gripe espanhola, enfim, outras pandemias que ocorreram, e tem exigido uma adaptação e um aprendizado muito rápido, porque a gente começou lidando com um vírus que, na verdade, a gente ainda está descobrindo, mas a cada tempo que passou, a cada mês, enfim, a gente foi descobrindo melhores alternativas de tratamento, enfim, tem avançado nas pesquisas em relação a vacinas e a outros medicamentos, e isso é muito importante, Nós médicos, nós temos um compromisso com a população, um compromisso de assistência, um compromisso de prestar um cuidado adequado. Nós temos um juramento, um juramento de prover esse cuidado para a população, e isso é importantíssimo para a gente enquanto profissional, que nos formamos para cuidar de fato das pessoas, para lidar com vidas, com sofrimento, com adoecimento, um adoecimento que muitas das vezes não é só do ponto de vista de um agente patológico, de um vírus, de uma bactéria, mas de um olhar mesmo ampliado para as pessoas, Então, apesar das adversidades, apesar das dificuldades no mundo do trabalho, e no Sistema Único de Saúde, a gente estamos firmes, para prestar uma assistência adequada para a população. Espero que a gente consiga reverter num período breve políticas que têm sido nefastas, para o SUS e para a população em geral e para a categoria, para de fato a gente conseguir cada vez mais prestar essa assistência, que é o nosso intuito, da nossa formação. Afora a pandemia, Alexandre, quais são os desafios em ser médico no Brasil com essa precarização do Sistema Único de Saúde promovida pelos gestores públicos? E aqui não vai uma crítica ao SUS, não. Nós não podemos esquecer que ele é o maior sistema de assistência médica do mundo. O descaso é evidentemente do Estado. Como é que vocês médicos se motivam para atender a população com tantas limitações que são impostas? Bom, a gente tem diversos problemas, diversos desafios, mas eu acho que é importante sempre reforçar, como você acabou de fazer novamente, o valor do nosso sistema de saúde para toda a população brasileira, Um país com mais de 2 milhões de habitantes que tem na Constituição escrito que saúde é direito de todos e dever do Estado, Isso é uma grande conquista, do movimento sanitarista, enfim, da população, na Constituição de 1988. Então isso tem que ser valorizado, isso tem que ser reforçado
atualizado a todo momento, né? Se a gente tem uma capacidade de resistir, né, a essa pandemia e a tantos problemas de saúde, é graças ao Sistema Único de Saúde, que provê assistência, enfim, não nega assistência a ninguém, independente de ter recursos financeiros ou não, né? A gente trabalha com equidade no sistema de saúde. Bom, é extremamente desafiador ser médico aqui no Brasil, né, e ser profissional de saúde, né? Em primeiro lugar, a gente pode pontuar a precarização do trabalho, né, em que a gente tem cada vez menos concurso público, né, isso com plano de carreira, enfim, a exemplo, no município do Rio de Janeiro, a gente não tem um plano de carreira aprovado para a saúde, né, e no estado a gente tem um plano de carreira aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo ex-governador, né, o Pezão, à época, enfim, com muita pressão dos movimentos, enfim, dos trabalhadores, mas que o governador afastado, o Wilson Witzel, ele se recusou a implantar, né, e até hoje ele recorre ao Supremo Tribunal Federal para que não seja implantado e não pague. Então a gente tem condições extremamente precárias, né, em termos de salários, enfim, uma verdadeira desvalorização do servidor público, né? E aí a gestão pública ela passa a contratar por modelos precários, né, através de organizações sociais que não são funcionários, enfim, públicos efetivos, são vínculos, às vezes CLT e muitas das vezes, aí, principalmente no Estado, contratados por pessoa jurídica, ou seja, o médico que não tem direito a férias, não tem direito a um afastamento remunerado, muitos pegaram Covid, enfim, contraíram Covid, e no período que estavam se recuperando, né, e contraíram a Covid, estando na linha de frente, prestando assistência à população. Acho que é importante falar isso, né, não tiveram minimamente o direito de se recuperar com uma remuneração, né? Fora isso, não tem direito à licença maternidade, enfim, essas questões que a pejotização, essas questões, enfim, muito ruins que a pejotização coloca e a gente tem combatido, né? Então o médico tem esse trabalho precário. Em muitos locais os médicos são contratados por RPA, entendeu? Sem vínculo trabalhista nenhum, contrato verbal. Então a gente tem combatido esses modelos precários de contratos. Além disso, a gente vive uma questão do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né? A gente vê no município do Rio, o estado do Rio de Janeiro, inclusive, um dos apontamentos do Tribunal de Contas é que não aplica nem os 12% que deveria aplicar, né, das receitas em saúde. Isso é um absurdo. Então a gente tem um subfinanciamento e a gente faz quase que milagre com pouco dinheiro que a gente tem no Sistema Único de Saúde, né, para prover assistência para toda a população brasileira. E isso afeta a população. Isso afeta a população porque falta remédio, falta insumos, um insumo, a gase, que é para fazer o curativo, a luva, enfim, o equipamento de proteção individual. Essa é uma questão absurda que a gente tem combatido, né? Fora isso, a sobrecarga de trabalho. No setor público, a gente tem visto muitas das vezes as equipes subdimensionadas, ou seja, um número muito pequeno de médicos, para prestar assistência à população. Às vezes 2 médicos em enfermarias com 160, 170 pacientes, o que não é algo nem um pouco razoável, né? Para a gente prestar uma assistência de qualidade, a gente tem que ter um número maior de plantonistas. A gente vê isso repetindo nas UPAs, né, em emergências, que tem uma demanda muito grande de assistência, mas infelizmente a população acaba esperando muito porque tem esse subdimensionamento. Isso tem que ser revisto, né? Essa sobrecarga de trabalho, ela com certeza afeta a qualidade. Então os desafios são muitos e a gente tem que, enfim, conseguir na luta para reverter essa precarização do trabalho, esse desmonte, esse subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né? Você vê essa semana até água suja em caixa d'água estava sendo oferecida em um hospital aqui no município do Rio de Janeiro, em que os funcionários alegam que encontraram até bichos mortos. Então, uma situação lastimável. E de todos esses problemas, Alexandre, qual é o mais grave, na sua opinião, para os profissionais de saúde? Vale citar também que nós temos essa questão das organizações sociais aqui no Rio, verdadeiras máfias que controlam unidades de saúde, todas essas irregularidades na Secretaria de Estado, a carência de recursos financeiros, um ministro militar. Dá para selecionar o que é pior, Alexandre? Essa questão de colocar num grau de hierarquia qual problema ele é mais grave é extremamente desafiador, né? Porque todas as questões que eu citei aqui são muito graves, né? Mas a questão da precarização dos direitos trabalhistas, né, desses vínculos precários, enfim, contratação por meio de pessoa jurídica, a ausência de concurso público, né, que é o que dá estabilidade, que gera um vínculo,
que gera, enfim, que cria equipes dentro do sistema de saúde, né? Aquele médico que ele já é responsável por aquela população, é vinculado a ela, ou aquele serviço, que conhece a enfermeira, que não tem uma alta rotatividade, que tem a segurança, né, quando está doente, de receber a sua remuneração, de ficar afastado, se engravidar, enfim, e que também tem garantido essa progressão e promoção dentro dessa função que é dada através de planos de carreira. A ausência desses planos de carreira, tanto no estado quanto no município, são questões muito graves. Então aponta essa questão como algo fundamental a ser superado, porque a gente precisa de ter equipes qualificadas, né? Inclusive os planos de carreira, eles prevêem incentivo à qualificação, ou seja, aquele médico que ele vai se especializar, que ele vai fazer um novo curso de especialização, ou então um curso de mestrado, de doutorado, e tudo isso se reverte a favor da população com melhoria da assistência, né? Mas sem plano de carreira, o que a gente vê é uma alta rotatividade de profissionais dentro das equipes, dentro dos hospitais, então uma situação extremamente grave, né? E fora isso que as OS, elas trabalham na lógica de, enfim, de ter aquele recurso e de tentar economizar o máximo possível, e economiza a custa de direitos trabalhistas, né, para os funcionários, e na verdade não investe na qualificação desse corpo, em direitos, em estabilidade, e tampouco na manutenção dos hospitais. Então acho que a gente tem que rever esse modelo de contratação, rever essa precarização trabalhista que existe e voltar a fortalecer os concursos públicos, planos de carreira, para de fato a gente valorizar aquela pessoa que está ali na assistência, no dia a dia, atendendo os pacientes, indo fazer visita domiciliar, está no ambulatório, está fazendo plantão até de madrugada. Isso tem que ser valorizado. Vocês no SIMED, Alexandre, vão promover algum tipo de atividade para comemorar esse Dia do Médico no próximo domingo? Bom, normalmente o Sindicato dos Médicos, em situações que não são de pandemia, a gente realizava uma solenidade presencial, enfim, com participação dos médicos, dos colegas e de outras pessoas que atuam no Sistema Único de Saúde, justamente para a gente prestar essa homenagem, para a gente também debater, né, a situação do sistema, a situação das condições trabalhistas. Bom, nesse ano, por ser um momento atípico e pelo desafio, né, que a gente tem tido, né, de realizar atividades presenciais, até porque a gente também tem que ter responsabilidade de não gerar aglomeração, de não fazer nenhum evento que as pessoas possam se contaminar, a gente vai fazer essas atividades de forma virtual, através de vídeos que vão ser postados, enfim, nas nossas redes sociais, e também a gente tem realizado assembleias, reuniões de categoria, e que certamente nesses espaços a gente vai ter um espaço para comemorar e para ressaltar o Dia do Médico, né? Mas Dia do Médico para a gente é sinônimo de luta, de reivindicação e de continuar cobrando melhores condições para o Sistema Único de Saúde, melhores condições trabalhistas, né? Porque isso só vai se reverter de um modo positivo para toda a população e para a categoria também. Mudando um pouco de assunto, Alexandre, nas últimas semanas tem se observado a redução dos casos de Covid-19 no país. Os números atuais de óbitos já são menores do que aqueles que tínhamos no mês de maio. Ainda que haja essa queda na curva de contágio, Alexandre, você acha que é hora de se reduzir o isolamento e as medidas de prevenção da doença? Porque o que eu tenho visto nas ruas, nas 2 vezes em que eu preciso sair de casa durante a semana, é uma quantidade cada vez maior de pessoas sem máscara, se aglomerando em pontos de ônibus e no próprio transporte público. Isso sem contar com bares que promovem eventos e acumulam um sem número de pessoas. Já se pode relaxar nos cuidados, Alexandre? A resposta para essa pergunta é, com certeza, não podemos relaxar, né? A gente tem visto uma queda do número de pessoas, enfim, internadas, de novos casos, uma diminuição do número de óbitos, mas a Covid, inclusive, a gente já tem comprovações de pessoas que estão se infectando pela segunda vez, né? Então, as pessoas que já se infectaram
não tem que ficar com essa sensação que não vão se infectar novamente, né? Já tem estudos, enfim, demonstrando casos de segunda infecção. Além disso, muitas das pessoas não foram ainda infectadas. Então a gente tem que ter responsabilidade, continuar utilizando o álcool gel, se precisar sair, cumprir as medidas de isolamento, utilizar sempre a máscara, né, e utilizar a máscara de forma correta, né? A máscara não é no queixo, a máscara ela tem que cobrir boca e nariz para a gente conseguir de fato conter essa doença. Muito disso dessas aglomerações que são geradas é fruto da falta de políticas públicas, né, para que a população possa ficar em casa. Muitas das pessoas têm ido trabalhar, não foi pensado nenhuma medida, né, para gerar segurança, ou nenhuma medida concreta para a população que está nos ônibus, os ônibus e o transporte público, de uma maneira geral. No nosso país, isso não é algo só do Rio de Janeiro, eles sempre foram muito precarizados, sempre existiu muito pouco investimento nessas áreas, então é algo que a gente precisa reforçar. A gente, nesse período de pandemia, a gente devia ter um plano de contingência para o transporte público, isso para além da pandemia também, porque essas aglomerações, enfim, adoecem, geram estresse e deixam o trabalhador exausto, né? Algo que esse trabalhador deveria ser cuidado de uma forma muito melhor. Então a gente tem que reforçar inclusive a fiscalização nesses locais que têm promovido festas clandestinas, nesses bares que não têm respeitado as medidas de isolamento, de distanciamento, porque essas empresas elas também têm que ter responsabilidade sanitária, né? São CNPJs que eles têm que ser passíveis de punição, de cancelamento, de alvarás, enfim, para justamente a gente conseguir resguardar a vida das pessoas, né? Também tenho visto muito poucas, enfim, inserções em termos de televisão, de mídias, para conscientizar a população, né, de fato. Sei que a população já está bem cansada com essa questão de ficar em casa, já está exausta, mas não é momento da gente relaxar, né? É momento da gente continuar com as medidas para que a gente consiga praticamente zerar a transmissão, né? A gente sabe que ainda vem um tempo longo para a gente conseguir de fato ter uma vacina, porque mesmo que se encontre uma vacina adequada, até produzir em massa, até conseguir vacinar a população, isso tudo demanda tempo. Então a gente tem que de fato continuar adotando essas medidas para de fato conseguir conter a Covid-19, que tem ceifado muitas vidas, infelizmente. Alexandre, nós tivemos essa semana um novo revés nessa luta pela descoberta de uma vacina para a Covid-19. A Johnson & Johnson informou que interrompeu os testes do imunizante em sua terceira fase por conta da ocorrência de uma doença grave em um dos participantes do experimento. Você já comentou aqui conosco no programa, Alexandre, que esse tipo de ocorrência é comum no processo de teste de vacinas, quando a Universidade de Oxford paralisou momentaneamente as testagens. Agora, esse novo episódio não coloca a população, que evidentemente é leiga no assunto, em dúvida quanto à eficácia da vacina no momento em que ela vier a ser aplicada? Não passa a existir um clima de desconfiança coletiva, Alexandre? Bom, é importante dizer que nós temos vários estudos, várias pesquisas sendo desenvolvidas ao redor do mundo, inclusive com testes no Brasil. Enfim, a Fiocruz tem realizado testes, outras instituições têm realizado testes de diversas vacinas, né? Então essa da Johnson & Johnson é uma das vacinas que estão sendo desenvolvidas, e se existe essa paralisação, quando existe essa paralisação, enfim, por causa dos efeitos colaterais, isso é sinal que os protocolos, né, de pesquisa de uma vacina estão sendo seguidos, né? Ou seja, a pesquisa está passando pela fase de testes justamente para prover segurança para toda a população. Então, quando uma vacina for de fato aprovada no Brasil, for de fato aprovada, reconhecida a nível internacional, né, a gente espera que ela tenha passado por todos os níveis de segurança. Então, eu vejo como algo positivo, né, que os estudos estejam sendo interrompidos, alguns deles, né, por conta de efeitos colaterais, porque isso tudo é um revés que acontece agora, mas para gerar uma proteção para a população no futuro, né, porque a gente espera de uma vacina que ela gere imunidade, né, que essa imunidade ela seja duradoura, não adianta uma vacina que vai servir só para 3 meses, e que também ela tenha efeitos colaterais mínimos, ou seja, a pessoa não pode ficar um grande número de pessoas doentes ou com doenças muito graves, enfim, com efeitos colaterais muito graves. Isso é o que a gente espera. Então, esses protocolos sanitários e de pesquisa, eles estão sendo seguidos, tem acompanhamento de núcleos de bioética, enfim, núcleos de pesquisa que acompanham a aplicação desses estudos,
tanto desde a fase de pesquisas preliminares e principalmente no momento em que estão sendo realizados testes com animais e testes com pessoas, né? Então são passos importantes da descoberta, enfim, do caminho para a descoberta dessa vacina, né? Então tem pesquisas que são muito promissoras e acho que a gente tem que ver, na verdade, com bons olhos quando existe uma paralisação, né? Que é aquele freio de arrumação. Opa, deu alguma coisa errada, mas a gente vai corrigir, vamos descobrir o que está errado, e não necessariamente porque teve um freio de arrumação agora, uma paralisação, significa que esse estudo está totalmente descartado, né? Isso tem que ser investigado, tem que ver quais fatores de risco que estão ali envolvidos, vai ver uma população que tem alergia a determinado componente da vacina não pode utilizar, isso tudo tem que ser aprofundado, né? Mas também a gente tem várias vacinas sendo desenvolvidas e desenvolvidas com mecanismos, enfim, diferentes na hora de gerar essa imunidade na população. Espero que avance, né? O desafio é avançar, né? E também conseguir produzir em massa, né? Que essa vacina, na verdade, chegue para quem precisa, para a população mundial toda, né? E não só para quem tem dinheiro, para países que têm dinheiro para comprar e imunizar a sua população. Na verdade, saúde, aqui no Brasil é direito de todos, né? Mas para mim é inconcebível que saúde não seja algo de todos no mundo todo, né? Essa questão da mercantilização da saúde, mercantilização das vacinas, enfim, é algo que só prejudica a população, e espero que a gente avance enquanto humanidade, né, para que saúde seja reconhecida como direito de todos e não apenas como cifras, como dinheiro, enfim, para enriquecer A, B ou C. Uma notícia que muito nos entristeceu, Alexandre, foi a de que o Brasil não deve alcançar a meta de redução de casos e mortes por tuberculose, de acordo com um comunicado da Organização Mundial da Saúde. O país está entre os 30 do mundo com mais casos da doença, Alexandre. Onde é que se errou na contenção da tuberculose no Brasil? Por que há essa disseminação tão grande? A tuberculose é uma doença que a gente vê claramente a determinação social do processo de saúde e doença. A gente sabe fazer o diagnóstico, nós temos medicamentos para tratar, esse tratamento é feito na atenção primária. É bem verdade que no Brasil como um todo, a atenção primária, que são as clínicas de família, os postos de saúde, unidades básicas de saúde, ela tem sido muito desmontada, com fechamento de equipes, com redução da cobertura em muitos municípios, né? Então, isso é um prejuízo para a população, porque a atenção primária, então, com equipe diminuída, com falta de profissionais, não consegue fazer a busca ativa, ir atrás desses sintomáticos respiratórios, fazer os testes, enfim, isso é algo muito prejudicial. Mas, voltando à questão da determinação social do processo de saúde e doença, nós sabemos diagnosticar, nós sabemos tratar, nós temos atenção primária, mas a gente também tem condições de extrema desigualdade no nosso país, né? Condições de habitação que são muito precárias, né? Com falta de circulação de ar, muitas pessoas morando em casa com poucos cômodos. Isso tudo, com toda certeza, é algo que tem que ser combatido para, de fato, a gente conseguir superar a tuberculose, porque muitas das vezes um paciente tem cura, é dado alta, né? Mas outra pessoa da comunidade se contamina, outra pessoa da família se contamina, e isso vira um ciclo, né? É algo que é muito difícil da gente romper se a gente não tiver políticas públicas intersetoriais para melhorar a vida das pessoas, né? As condições de moradia, condições nutricionais, para a gente de fato conseguir combater a tuberculose, né? A gente já vê falando, quando as pessoas veem filme antigo, né? Já tinha tuberculose, né? Então, uma doença que não é uma doença nova, e é, na verdade, um sinal que a gente está fracassando enquanto humanidade, enquanto tem pessoas vivendo em condições tão precárias, né? Sem conseguir se alimentar, com condições de vida e de moradia tão precárias, né? Saúde, a gente não pode achar que é só dar o remédio para a pessoa, né? A gente tem que entender a saúde de um conceito ampliado, né? Que a gente precisa, de fato, diminuir a desigualdade que existe no nosso país, melhorar a vida das pessoas, para que a gente, de fato, consiga combater a tuberculose, não só a tuberculose, como outras doenças, hanseníase, enfim. O fato é que o Brasil ele não tem conseguido avançar porque a gente tem essa desigualdade enorme, né, no nosso país. Alexandre Telles, mais uma vez, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te parabenizar pelo Dia do Médico no próximo domingo, desejar a você um ótimo final de semana e um forte abraço.
Eu que agradeço, coloco o sindicato à disposição, né, à disposição do Faixa Livre, enfim, à disposição da população, entrando em contato através do nosso site, do nosso telefone, enfim, estamos abertos e na luta em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa da categoria médica, né. Espero que a gente melhore, né, enquanto sociedade, né, para prover de fato uma assistência à saúde de qualidade. Isso a gente depende dos governantes, enfim, boa parte deles que vão ser eleitos agora nas eleições que vão ocorrer no próximo mês, e que de fato a gente consiga ter melhorias em condições trabalhistas e de assistência à população. Obrigado novamente e um abraço a todas e todos. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Sinmed RJ, Alexandre Telles. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu já cumprimento o advogado, doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Guilherme Pérez. Guilherme Pérez, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar de volta ao Faixa Livre. Guilherme, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Guilherme, eu queria começar a nossa entrevista hoje abordando mais um episódio polêmico que surgiu nos últimos dias no judiciário do nosso país, que foi aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que libertou o traficante André do Rap, preso preventivamente após ser condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas, sendo apontado como um dos líderes do PCC, aquele grupo criminoso de São Paulo. Isso provocou uma enorme comoção em toda a sociedade. O presidente da corte, Luiz Fux, acabou revogando a ordem de libertação e determinou a imediata prisão do traficante. A grande questão é que o tal do André do Rap já havia aproveitado a liberdade para, o que tudo indica, fugir do país em um avião que o aguardava. O plenário do Supremo acabou formando maioria a favor do entendimento do Luiz Fux. O ministro chegou a dizer em seu voto que o traficante debochou da justiça ao dar um endereço falso e fugir. Primeiro, Guilherme, eu queria saber a sua opinião a respeito das decisões dos dois magistrados, tanto do Marco Aurélio como do Luiz Fux. Você diverge de algum dos ministros? Veja, Anderson, aqui a gente pode criticar de alguma forma a posição de ambos os ministros, né? Em primeiro lugar, o ministro Marco Aurélio, que é um ministro garantista, de fato, a gente tem que assumir, repisar que
processo, como, né, de qualquer espécie que ele seja, e o processo penal, não pode ser julgado pela capa, né? Não se pode dar um tratamento discriminatório, diferenciado, tendo em vista qual réu que está sendo julgado. Todos têm que ser tratados da mesma forma, né, perante a lei. Mas essas informações que surgiram a respeito de já haver um plano de fuga, se isso tivesse sido claramente explicitado antes, talvez o ministro Marco Aurélio pudesse ter tido uma cautela um pouco maior nesse caso. É verdade que ele julgou, né, 80 casos semelhantes e soltou réus presos nos últimos tempos, o que mostra que não foi, né, um benefício exclusivo dado a esse réu, mas por outro lado ele poderia ter talvez solicitado maiores informações antes de dar essa decisão específica, sabendo que é um réu chefe de uma organização ou importante, né, na hierarquia de uma organização criminosa. O Supremo tem uma certa dificuldade com isso, porque o Supremo não lida muito com a matéria probatória, lida mais com questões jurídicas. Então, talvez tenha sido aí a limitação do ministro Marco Aurélio. Por outro lado, o ministro Fux utilizou uma figura jurídica, né, um instrumento jurídico chamado suspensão de liminar e sentença, que, na minha opinião, foi mal utilizado aqui. Existe essa figura, mas ela é destinada à revogação de decisões proferidas contra o poder público, né, a fazenda pública. Eu desconhecia, não conheço precedente de utilização desse instrumento no processo penal. E não é uma decisão contra o poder público, né? É sim uma decisão a favor de um réu no processo penal. O Ministério Público, que está do outro lado aqui, não é o poder público. Então, acho que essa crítica se pode fazer, né? O presidente da corte, me parece que nessa hipótese do processo penal, em que está se discutindo a libertação aí de um réu preso, não poderia ser objeto de decisão por parte do presidente do tribunal, revogando uma liminar concedida pelo relator. O instrumento cabível aqui seria o recurso para o colegiado, como foi feito. Inclusive, vários outros ministros, membros do colegiado, fizeram essa mesma crítica ao presidente Fux. Até confirmaram a liminar, que é a competência do colegiado, revogar a liminar, porque essa é a competência do colegiado, mas criticaram a decisão ter sido proferida pelo presidente da corte nessa hipótese. Isso traz à tona a discussão daquele pacote anticrime aprovado no final do ano passado, que determinou a revisão de prisões preventivas a cada 90 dias para se avaliar a necessidade de manutenção da medida, sob pena de tornar a detenção ilegal caso não ocorra. Esse artigo que foi incluído na lei, Guilherme, me parece muito pertinente. Mas o nosso judiciário tem condições de avaliar essas prisões a cada 90 dias, dada a enorme demanda de processos que correm nos tribunais? Veja só, eu não estou questionando a necessidade dessa medida. Eu a vejo como fundamental em um país que preza pelo punitivismo como o nosso. Mas eu me refiro à situação prática do cumprimento dessa revisão pelos juízes. Isso acontece de fato em todos os casos? Ou só quem tem condições de pagar uma equipe robusta de advogados consegue ter esse direito atendido, levando esses casos às mais altas cortes? Pois é, Anderson, você tocou aí num ponto muito importante, né? Muito embora a lei preveja, de fato, esse procedimento, esses prazos, a gente tem que olhar um pouco para a realidade do nosso judiciário, né? De fato, exigir que haja uma revisão para todos os presos preventivos do país a cada 90 dias pode ser difícil, mas aí exige que haja uma coordenação, uma comunicação entre os atores jurídicos aí, né? O juiz, o Ministério Público, a defesa, né? Para que isso seja possível, né, de cumprir. A lei precisa ser cumprida, né? Mas ao mesmo tempo com uma certa razoabilidade. Eu acho que, de novo, o que faltou, como é o Supremo Tribunal Federal atuando em matéria penal, que já é algo um pouco peculiar do nosso sistema, né, em casos concretos, assim, eu acho que essa distância entre o julgador e o órgão do Ministério Público ali responsável, talvez tenha faltado uma oportunidade, uma intimação, né, que se concedesse um prazo para o Ministério Público se manifestar e pedir a prorrogação da prisão. Eu acho que isso teria evitado boa parte dessas discussões que a gente vem enfrentando e observando nesse caso. Outra questão que se coloca, Guilherme, é que mais uma vez nós temos um racha no Supremo Tribunal Federal.
Tivemos recentemente aquela desautorização do próprio Marco Aurélio à decisão do recém-aposentado Celso de Mello a respeito do depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Também houve um episódio envolvendo Luiz Fux e Gilmar Mendes sobre aquela mudança do regimento da Corte no que se refere aos julgamentos de alguns processos nas duas turmas do Supremo. Esse tipo de embate constante entre os magistrados, além de expor as feridas da Corte, não enfraquece de alguma forma a imagem do STF, Guilherme? Sim, Anderson, você tem razão mais uma vez. O Supremo brasileiro ele tem uma peculiaridade, que é o fato das sessões serem televisionadas, né, e se dá uma publicidade muito grande para esses embates, né, que acabam sendo públicos. Eu tenho certeza, e nós sabemos que várias cortes, tribunais, supremas cortes de outros países também têm as suas divergências, também têm suas polarizações, né? A gente vê a Suprema Corte americana muito dividida entre democratas e republicanos, mas, por outro lado, como as sessões são secretas, são fechadas, né? Só são liberados as transcrições dos julgamentos, então acaba que, de fato, há uma maior proteção da instituição, né, com relação a expor esses embates, essas divergências. Então, realmente, eu concordo com você. Eu acho que essa veiculação pública, né, esse acompanhamento muito ostensivo sobre essas divergências entre os ministros, né, com discussões acaloradas, até às vezes em plenário ou na mídia, elas não colaboram para a sensação da população de que a população tem ali um judiciário, uma Suprema Corte responsável, que está atenta, né, ao seu papel, etc. Então, de fato, isso não colabora para a imagem que a população cria do Poder Judiciário. Mudando de assunto, Guilherme, houve essa semana o julgamento da atleta do vôlei de praia Carol Solberg lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva a respeito daquele grito de "Fora Bolsonaro" que ela deu ao final de uma etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia ao microfone de uma emissora de TV. A jogadora, que corria o risco de ser multada e suspensa de torneios, foi advertida com base no artigo 191, que faz alusão ao cumprimento do regulamento da competição. Abre aspas, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial da competição, fecha aspas. Houve uma comoção muito grande a respeito desse caso, Guilherme. Inclusive, a Associação Brasileira de Imprensa solicitou participação no processo. Você concorda com esse tipo de punição a um atleta por ele manifestar seu posicionamento ideológico? E de que forma essa repercussão do episódio afetou o voto dos juízes lá no STJD? Pois é, sobre essa decisão do STJD, sem dúvida nenhuma, há aí dois pesos e duas medidas, né? Nós vimos aí ao longo do tempo alguns jogadores de vôlei, inclusive, do vôlei de quadra, manifestando opinião política. Não há notícia de que eles tenham sido punidos de qualquer maneira, e agora, por conta da repercussão desse caso, né, junto às autoridades, enfim, hoje constituídas no país, se fez aí esse procedimento baseado numa previsão super genérica de respeito ao regulamento da competição, e o próprio regulamento da competição também foi utilizado ali um dispositivo super aberto, super genérico. A gente sabe que no processo penal e em todas as decisões de natureza sancionatória, esse caso não é processo penal, mas tem natureza sancionatória, vige o princípio da tipificação, né, da tipicidade, em que uma sanção só pode ser aplicada se tiver uma previsão muito clara e muito específica para aquela hipótese fática, né? Então, eu discordo frontalmente dessa decisão. Primeiro que é o princípio da liberdade de expressão na Constituição, né? E depois, mais especificamente, porque foi baseada em dispositivos muito genéricos, né? E essa inculpação genérica me parece que é ilegal em qualquer processo de natureza sancionatória, fora a quebra de isonomia, como a gente já mencionou anteriormente. Agora, Guilherme, parece que o Tribunal Superior Eleitoral está decidido a apertar sua atuação
frente àqueles que se utilizam de métodos abusivos durante a campanha para as eleições municipais. A nova Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde setembro, poderá punir aqueles candidatos que dispararem WhatsApp e SMS sem autorização explícita dos usuários. A intenção dessa lei é garantir segurança e transparência às informações pessoais dos cidadãos. O envio de mensagens em massa nessas eleições pode gerar multa aos candidatos de R$ 5.000 a R$ 30.000, ou valor equivalente ao dobro da quantia gasta caso superado o limite máximo. Você acredita que essa lei será cumprida à risca, Guilherme? E mais, que ela vai evitar aquele absurdo que foi o compartilhamento de fake news nas últimas eleições que influenciou diretamente o resultado do pleito? Ao contrário, acho que do que muita gente supõe, a legislação eleitoral brasileira é bastante rígida, bastante completa, né? Claro que há uma questão aí de fiscalização que é sempre relevante, é sempre problemática, mas um candidato hoje, ao nível de prestação de contas que ele tem que fazer, né, e que ele precisa para ter sua candidatura, suas contas aprovadas perante a legislação eleitoral, é bastante rígido e bastante ampla, né? A Lei Geral de Proteção de Dados só vem a reforçar essa questão no que toca às comunicações eletrônicas, que de fato a lei, né, o direito como um todo, muitas vezes é um pouco lento ao conseguir acompanhar as transformações tecnológicas, mas temos que esperar que a Justiça Eleitoral, além de zelar pelo cumprimento dessas regras, que ela também estabeleça os mecanismos tecnológicos e informáticos, né, que se equipare bem, que treine bem os seus peritos, os seus técnicos, para avaliar, conseguir identificar de onde partiram determinadas mensagens, né, para que não fique naquela defesa comum de dizer que foram apoiadores espontâneos que enviaram essas mensagens, né, e tente fazer prova dessa ligação entre determinadas candidaturas e o envio de mensagens indesejáveis. Como tudo no Brasil, só uma fiscalização muito efetiva, né, muito concreta, muito competente, aliada a sanções realmente efetivas, é que vão garantir a eficácia de uma lei, né? Infelizmente aqui só existe uma regra legal, só existe uma lei, acaba não sendo, infelizmente, suficiente para que as regras sejam cumpridas, né? Há que ter uma sanção pesada para o descumprimento daquela regra legal, e é necessário também que o poder público, quem for competente por fazer aplicar aquela lei, tenha os mecanismos eficientes. Eu acredito sim que a Justiça Eleitoral tem esses mecanismos, né? Espero que ela tenha também os mecanismos tecnológicos de inteligência, né, para identificar precisamente quem são as pessoas que efetivamente enviaram, né, ou que criaram aqueles, a gente sabe, aqueles robôs, né, aqueles disparos automáticos para que, enfim, ficarem replicando mensagens, etc., em época de eleição. E tomara que ele consiga realmente refrear, porque a gente sabe que isso foi um problema muito grave das últimas eleições, né? Depois é muito difícil, a Justiça Eleitoral, até com uma certa razão, tem muita resistência, muita parcimônia em tirar do cargo alguém que já está eleito, que já tomou posse, que já está atuando em seu cargo, né? Ainda mais sendo um chefe do executivo, né? Um cargo tão relevante assim, que pode desestabilizar todo o Estado, enfim, todo o Estado brasileiro. Então, por mais que se verifique uma ilegalidade, que essa legalidade seja aprovada, mas o candidato, né, já esteja na posse do cargo, fica muito mais difícil tirar depois, a gente sabe disso. A própria lentidão da justiça acaba prejudicando essa análise tempestiva, né, a tempo ainda de evitar que alguém que praticou ilegalidade assuma um cargo, mas é difícil mesmo, porque o devido processo legal impõe uma análise cuidadosa. Vamos ver se essas multas serão suficientes para fazer com que a regra seja cumprida. Pode ser que campanhas muito ricas, né, prefiram pagar as multas, né, ou seja, gastar
com aquele disparo de mensagens, gastar com o dobro da multa e ainda assim acharem que há uma vantagem eleitoral, né, nesse ato. Então, acho que a Justiça Eleitoral tem que não só ser rigorosa com a aplicação das multas, tem que ser competente para conseguir identificar os autores desses disparos, mas também precisa tratar disso como uma infração eleitoral que pode influenciar no resultado da eleição e, se isso for apurado, inclusive evitar a diplomação, né, ou cassar o cargo posteriormente de quem praticou esses atos. Há também esse caso vergonhoso, Guilherme, que envolve o ministro do Meio Ambiente, que a jornalista Cristina Serra gosta de chamar de ministro do menos ambiente, o Ricardo Salles. Na última terça-feira, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou ao juiz da 8ª Vara Federal no Distrito Federal que analisasse imediatamente o pedido de afastamento do ministro, baseado em uma ação do Ministério Público enviada há mais de 3 meses. O MPF acionou a Justiça, alegando que Ricardo Salles promoveu uma, abre aspas, desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente, fecha aspas. Só que o pedido de afastamento foi negado pelo tribunal. No despacho, o ministro Márcio França Moreira disse que Salles só poderia ser afastado liminarmente se houvesse provas de que sua permanência no cargo poderia atrapalhar o andamento da ação civil pública que tramita contra ele. 2 coisas, Guilherme. Por que essa morosidade para se analisar um caso tão importante como esse? E você concorda com as alegações do magistrado para negar a saída do ministro do Meio Ambiente do cargo? Anderson, sobre essa ação do Ministério Público Federal, de fato, é completamente fora da razoabilidade que se demore tanto tempo para analisar uma liminar, né? Uma liminar por excelência, uma medida de urgência, requer uma apreciação imediata, ainda que seja para negá-la, se for o caso, se os requisitos não estiverem presentes. Mas ela tem que ser analisada de pronto, né? Se o Ministério Público afirmou uma situação de emergência, ela tem que ser apreciada. Talvez o juiz, ao dizer que só seria o caso de afastar o ministro, no caso, né, de alegações aí com relação à sua permanência no cargo poder atrapalhar o andamento do próprio processo, não parece que seja o caso, né? Aqui, essa ação, ela tem o feitio do que já a doutrina brasileira, já os estudiosos do processo civil brasileiro têm chamado de processo estrutural, né, que é muito comum em outros países, é muito comum nos Estados Unidos, e que serve para hipóteses excepcionalíssimas, é claro, mas em que o judiciário é chamado a organizar um determinado setor da sociedade, uma determinada questão, que por alguma omissão, por alguma dolosa ou não, né, do poder público, foi desestruturada e que é fundamental para uma sociedade, né? E a gente não há nem dúvida de que o meio ambiente seja um exemplo disso, né? O direito ao meio ambiente equilibrado e preservado, sustentável, é direito, é um princípio constitucional, obviamente, e direito de toda a população brasileira. Então, se ficar claro que o governo, né, o Ministério, está promovendo o desmonte, a desestruturação desse sistema, é possível que o judiciário intervenha. Eu não sou um grande entusiasta do judiciário se substituir a definição de políticas públicas, mas, como eu falei, isso é uma situação absolutamente excepcional. E isso, ao que tudo indica, o magistrado não deve ter compreendido bem qual a amplitude, né, e qual o que o Ministério Público pretende nessa ação. Não é afastar um ministro porque ele estaria atrapalhando o andamento do próprio processo. Não é disso que se trata, né? E sim de dar uma decisão modelo ali, uma decisão quadro, que promova a reorganização desse setor do Estado brasileiro, né? Que de fato vem sendo aí muito mal conduzido. Eu queria também ouvir, Guilherme, a sua avaliação para essa aproximação recente do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele esteve reunido em ocasiões diferentes com o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Essa semana encontrou a portas fechadas o novo presidente da Corte, Luiz Fux.
Tudo isso à esteira da indicação de um novo magistrado para a corte, o desembargador Cássio Marques, e da informação de que o Alexandre de Moraes poderia pedir a prisão dos 2 filhos do ex-capitão do Exército, o Carlos e o Eduardo, por conta do envolvimento deles naqueles atos antidemocráticos no início do ano. Não provoca suspeita esse tipo de aceno do Bolsonaro ao STF, Guilherme? Bem, Anderson, a aproximação aí do presidente Bolsonaro com alguns ministros do Supremo, e que são ministros que até muito pouco tempo, né, revelavam uma linha muito divergente daquela do governo atual, ou, enfim, pelo menos havia embates até públicos ali com algumas figuras, mostra que o presidente Jair Bolsonaro, né, revelou que, no fundo, toda a sua plataforma política de ser um outsider, né, de ser alguém que viria para negar as práticas da velha política, se revela cada vez mais uma mentira, uma balela, né? Ao se aproximar com esses ministros com quem ele tinha embates, aqui não estou fazendo nenhum julgamento da posição deles, sobre as questões em geral que envolvem a política, o processo penal, enfim, até digo que me identifico mais com a posição deles do que de outras linhas do Supremo, mas ele só está mostrando a sua cara, né? Mostrando que é um político fisiológico e que vai fazer de tudo para enfim, negociar ou fazer aproximações a acenos políticos para se livrar, né, de eventuais complicações jurídicas, para livrar as pessoas próximas dele dessas mesmas complicações, principalmente seus filhos, né? Então, de fato, não me parece que é isso, né? Ele revelando quem ele é, de fato, né? Já ele apresentar o novo ministro indicado, muito embora isso possa ser uma prática até normal, eu acho que o presidente tem a prerrogativa de indicar os ministros do Supremo, mas eu não vejo nenhum problema em né, tentar ali informalmente obter ali um aval, uma concordância. Mas é muito curioso, de fato, que ele faça essa aproximação, essa apresentação, justamente com esses ministros que você mencionou, né, numa ala que tinha divergências ali com ele, né? Então, de fato, vai na mesma linha. E a própria indicação do Cássio Marques, Guilherme, te agradou? Mesmo com essa polêmica que foi colocada em torno de informações falsas no currículo do desembargador? Sobre o indicado ao Supremo, desembargador Cássio, eu não tenho nenhuma reserva pessoal, ele me parece um bom desembargador, veio da advocacia, o que é sempre interessante, né? Veio desse instituto que é o Quinto Constitucional, que coloca ali, né, advogados dentro da magistratura, e que serve para oxigenar a mentalidade do Poder Judiciário. Então, isso já me anima bastante. E ele é tido como um bom desembargador, correto e produtivo, que é muito importante para o Poder Judiciário também. Essas questões do currículo realmente são preocupantes, infelizmente até recorrentes, né? O que é muito curioso. Assim, eu que sou do meio acadêmico, sou professor, confesso que nunca tinha sabido assim, de pelo menos pessoas próximas a mim que tivessem mentido. Assim, não estou dizendo que foi o caso dele, tem que ser apurado, mas de outros ministros também do governo Bolsonaro que criaram, né, e explicaram muito mal depois alguns itens dos seus currículos. Eu acho que essa do indicado desembargador Cássio tem que ser apurado. Acho que se for de fato constatado que ele alterou a verdade ali de forma dolosa, assim, uma explicação muito clara, é claro que é algo que mancha, né, porque muita gente diz, mas não precisa ter uma formação jurídica específica, basta que tenha um notório saber jurídico. Mas se ele tiver, né, falseado de alguma maneira o seu currículo, que vai ser aí certamente apurado, é uma questão mais de afetar a reputação ilibada, não o notório saber jurídico, né? Então, acho que é por aí. Eu não tenho elementos para afirmar que foi algo doloso, se foi um erro excusável, né, de tradução, como ele disse. Isso aí os senadores deverão apurar, mas eu acho que é algo, sim, relevante para que se considere na sua nomeação, né? Muito embora, repito, não seja uma questão referente à comprovação de notório saber jurídico,
e sim uma questão aí de aferir um outro requisito para a sua nomeação, que é a reputação ilibada. Guilherme Pérez, muito obrigado por novamente você estar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez o convite do Faixa Livre, estou sempre à disposição para conversar aí com os amigos. Forte abraço. Conversamos aqui com um advogado, doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Guilherme Pérez. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda!